Anel é disputado entre Ferrari e Aston Martin. Essa possível promoção do Christian Horner lá na Red Bull, olha, não cheirou bem para o Max Verstappen. E a McLaren prometendo ainda melhorias para o Japão. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da Velocidade, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, espalhem para geral, porque aqui é a voz da velocidade do Vasco. Aqui são duas paixões, Vasco e Fórmula 1, aqui a galera tem vez. Bom, se você sabe, esse final de semana é latte, tanto para o Vasco quanto para a Fórmula 1. Né? No outro final de semana que será o GP do Japão, quarta etapa de 24. Como eu disse, é difícil para mim me acostumar com o Japão sendo logo no início da temporada. Eu cresci vendo o Japão sendo a penúltima etapa do campeonato, ou antepenúltima, depois aumentou o número de corridas do calendário. Até ano passado, o GP do Japão foi uma antes do GP do Brasil, né? A antepenúltima etapa da temporada. O Brasil foi a penúltima e a Abu Dhabi encerrou a temporada. E é uma pista que já era conhecida como conhecedores de campeões na época. Né, principalmente nos anos 80, o Ayrton Senna foi tricampeão, os 3 títulos do Ayrton foram lá, e o terceiro título do Alain Prost foi lá, o terceiro título do Nelson Piquet foi lá, o terceiro título do Michael Schumacher foi lá. Então é uma pista que fala histórias dentro do automobilismo, do Japão como um todo, porque tem a pista que fiquei fugir, que me pertence à Barra, a Suzuka, que será o GP do Japão no próximo final de semana. E já onde o Senna ganhou os 3 títulos, pertence à Honda, a casa da Honda, e a de Fuji é mais a casa da Yamaha. E como for, apesar do Japão não ter ainda piloto vitorioso, eu gostava muito do Satomu Sato. Hoje está na Índia o Satomu Sato, porque eu gostava, ele parecia ter um estilo agressivo, mas conseguiu um pódio na Fórmula 1. E o Yuki Tsunoda, olha, o Yuki Tsunoda está dando chicotada no Daniel Ricciardo, 3-0 para o nosso japonês estressado, a ponto do Hülkenberg falar: olha, sabe, você tem o Japão, tu tem a China para melhorar. Caso não melhore lá, tome outro pau do Tsunoda, você está demitido. Seria um péssimo final de carreira por Ricciardo, sabe? Eu gostava do Ricciardo, o cara tem um sorriso no rosto, o mais difícil que fosse, você estava sorrindo. Inclusive, bateu no Vettel no último ano do Vettel da Red Bull. Estava fazendo uma disputa legal com o Max Verstappen, só que ele achou que a Red Bull não iria ser neutra na disputa interna e ele preferiu ir para a Renault. Já foi uma decisão errada dele. Dali foi para a McLaren. Da McLaren teve uma entrevista do engenheiro do Ricciardo na época da McLaren, eles dizendo que, como foi, eles se transferiam para a McLaren na época da pandemia, né? Tinha que ser tudo à distância. E tem coisas que, para conhecer o piloto conhecer o seu engenheiro, tem que ser muito frente a frente, e não foi possível. Isso foi um dos fatores que complicaram o Ricciardo lá na McLaren. Apesar de ter vencido Monza, tirou a seca da McLaren, voltou a ter seca, mas
ele não teve uma passagem marcante na McLaren, muito longe disso, e estava sem assento, aí voltou para a Red Bull como piloto de testes e conseguiu essa vaga para o time B. E agora está tomando uma cacetada do Yuki. Se o Yuki continuar goleando ele, é aqui o último. Bom, e o Marco na Prancheta está sendo disputado a tapa. Ele ainda não falou se vai ficar na Red Bull. Aliás, todo mundo está curioso o que ele pensa dessa disputa interna de poder da Red Bull. Mas ele está caladinho na dele. E já teve, inclusive, publicações britânicas dizendo que ele está em negociações adiantadas com a Ferrari. Tem publicações holandesas dizendo que a proposta da Ferrari foi, inclusive, não só montar fazer o carro de Fórmula 1, como ele também teria essa liberdade de projetar um carro de rua da Ferrari. E fora o salário que seria igual dos pilotos mais bem pagos, até superior dos pilotos mais bem pagos da Fórmula 1. E a Aston Martin, do Lance Stroll, determinada a não só fazer um filho campeão, como a equipe andar na parte de frente do grid, estaria de olho também no Marco das Pranchetas, que teria feito uma proposta gorda para o Stroll. Um Adrian. Bom, e essa que falou de olho, que o Lance Stroll teria feito uma proposta do Adrian, foi uma publicação britânica, porém não foi a BBC nem a Fórmula Sport. Mas do Lance Stroll nada duvido, e que teria feito inclusive a mesma proposta de, além de desenhar um carro de Fórmula 1, um carro de rua da Aston Martin. Olha, mas antes disso, o próprio Adrian falou que as frustrações na carreira dele foi não trabalhar com Hamilton. Ele tem essa curiosidade de trabalhar com Hamilton e não ter feito ainda um carro para a Ferrari. A briga de cachorro grande, mas olha, eu aposto que se o Adrian sair da Red Bull, em seguida o Max Verstappen sai. Que eu duvido que o holandês vai ficar sem as minhocas vencedoras do Marco das Pranchetas. Bom, e a McLaren está tentando, pelo menos, dizemos, fazer mais atualizações para a Suzuka, já que eles conseguiram um pódio, o terceiro lugar com o Lando Norris e o Oscar Piastri, quarto. E eles querem, pelo menos, chegar próximo da Ferrari, para depois sonhar, quem sabe, fazer frente com a Red Bull. Que seria, a meta deles hoje seria, primeiro, chegar próximo ou incomodar a Ferrari, que é a segunda força da Fórmula 1. Vamos aguardar lá no Japão se essas atualizações vão render mais melhorias. Bom, é isso, galera. Só para não deixar sem vocês com o resumo da semana da Fórmula 1. E a semana que vem deve ter mais vídeos diários sobre a Fórmula 1, já que será hoje a semana do GP do Japão.